Olá, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma entrevista aqui no Hoje Mais Araçatuba. Hoje, nesse ambiente virtual, na nossa redação virtual. E hoje eu converso com dois arquitetos, o Márcio Fontão e o Jean Resch. Os dois profissionais, eles estão produzindo um livro, um e-book, que vai retratar, vai falar sobre os prédios históricos de Araçatuba. Então, eu vou chamá-los aqui para eles explicarem um pouquinho mais como que vai ser esse projeto. Vamos lá. Olá, Márcio. Olá, Jean. Olá, Manu. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Tá. Márcio, vamos começar então falando um pouquinho desse projeto, do e-book que vocês estão organizando sobre os prédios de Araçatuba. De onde que veio essa ideia, né? Como que surgiu essa temática aí? Vocês são arquitetos, né? Então, você pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, sem dúvida. Bom, a ideia inicial para falar sobre os prédios de Araçatuba surgiu do Jean, né? Foi o Jean que teve essa iniciativa. O Jean é um arquiteto, vou tomar licença aqui para falar um pouco sobre ele, mas ele é um arquiteto que tem muito interesse na história da cidade, muito interesse no patrimônio, e ele tinha um projeto inicial sobre casas de Araçatuba. Ele estava interessado em falar um pouco sobre algumas casas importantes da cidade, casas históricas, e esse projeto acabou ficando em segundo plano e ele decidiu, então, começar a focar um pouco nos prédios. E aqui é importante fazer uma definição de prédios para a gente, ou pelo menos inicialmente para o nosso projeto, são aqueles edifícios que a gente conhece comumente com 3 ou mais pavimentos, né? Não é a casa, não é um sobrado, né? Não é uma casa térrea, não é um sobrado, é aquele edifício em altura, né? E então o Jean inicialmente propôs isso para a produtora, para a Xangô e para mim, e a gente então começou a pensar um pouco como isso poderia ser elaborado, quais prédios poderiam ser listados, quais eram os prédios relevantes para a história da cidade, e foi daí que esse projeto começou. Vocês já iniciaram essa pesquisa já, Márcio? Nós já iniciamos essa pesquisa, começamos, claro, a gente começa essa pesquisa muito antes do projeto começar, né? O olhar do arquiteto é sempre um olhar que está atento à cidade, atento aos edifícios, né? Então, antes mesmo do projeto ser escrito, o Jean já tinha algumas ideias. Olha, esse prédio pode ser interessante, esse prédio pode ser curioso, esse aqui tem uma história legal, esse aqui tem faz parte de um momento da cidade. E a gente foi trocando essa figurinha e chegando numa lista de prédios para poder escrever o projeto, né? E para selecionar alguns exemplares que vão desde os anos 40, possivelmente 40, a gente precisa verificar isso ainda, né? O Jean está fazendo uma busca mais minuciosa, até a atualidade, por exemplo, os últimos edifícios dos anos do século XXI, 2020 para cá. Certo. Jean voltou aí, né, Jean, na entrevista? Voltei. A conexão caiu um pouco. Normal. A gente começou a falar, viu, Jean, do projeto. O Márcio já explicou aí de onde que surgiu a ideia, né? A proposta de vocês. Você quer complementar alguma coisa? Não sei se você chegou a ouvir a explicação dele. Bom, eu escutei mais ou menos o final, mas como eu e o Márcio sempre já vinha trocando essas figurinhas, né? Bom, mais o Márcio diz, porque eu não peguei toda... Tá, tudo bem. Do século XX. Então... Tá. Márcio, você comentou, né, da questão dos prédios dos anos 40 até os dias atuais. Esses prédios mais antigos são os que ainda existem ou vocês vão catalogar também os que já não existem mais? Não. A nossa ideia é concentrar a nossa pesquisa. Não, se ainda...
Acho que o Jean está tentando responder. Tá. Isso. Concentrar nossa... Eu não sei se ficou claro, mas basicamente é concentrar nossa pesquisa nos prédios que já existem. Nos prédios que não existem, para a gente não interessa. Tá. E nessas pesquisas de vocês aí, o que vocês destacam de prédios históricos daqui? Que seja um prédio interessante, ou um prédio que seja mais conhecido, ou que tenha alguma história mais curiosa? Vocês já conseguem adiantar alguma história nesse sentido? A gente tem algumas... Bom, eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas a gente pode dizer, por exemplo, que a nossa pesquisa começa ali em volta no contexto da Praça Rui Barbosa, da 15 de novembro, né? Nas proximidades da antiga Vila Ferroviária. Então, a gente tem as primeiras edificações acontecendo ali, edifício Arbex, edifício Paiva, edifício Araçatuba. E é interessante observar que alguns edifícios passaram por processos de interrupção de suas obras nos anos 50, um pouco pela sua altura, né? Alguns edifícios, por exemplo, o edifício Araçatuba não teve a sua altura total planejada, inicialmente construída. Então, a gente tem algumas curiosidades que vão vindo com a pesquisa do núcleo da Praça Rui Barbosa, ali do primeiro momento de verticalização da cidade, a gente vai passando por outros momentos ali, até os prédios residenciais, como o edifício Parioli, o edifício Manhattan, o edifício Ouro Preto, que também são edifícios muito interessantes do ponto de vista arquitetônico, já feitos para um outro momento, né, da cidade, já feitos num outro contexto, não naquele contexto inicial da primeira fase de verticalização. E mais recentemente tem edifícios que têm buscado uma linguagem mais contemporânea e uma certa colocação no design internacional, como o próprio edifício New York Tower, na Avenida Brasília, que é um dos últimos prédios da cidade e tem essa característica diferenciada também com relação aos outros momentos que a cidade passou há 20, 30 anos atrás. Certo. E esses prédios históricos, a maioria deles está no centro, então? Exatamente. A maior parte dos prédios históricos, como o Jean e eu buscamos, né, eles se concentram ali na parte central da cidade, né, sobretudo da antiga linha férrea para cima, né, então da antiga linha férrea para os bairros que estão acima ali da Praça Rui Barbosa, a maior parte dos prédios estão concentrados ali. E é importante observar, Manu, que históricos para a gente, na verdade, são prédios históricos que começam lá nos anos 40, 50, mas que a gente também vai buscar a atualidade, né? Prédio dos anos 90, prédio dos anos 2000, né? Ele chega até hoje também, esse recorte, esse arco histórico que a gente traça, ele vem até a atualidade. Ele traça uma trajetória, né? É um trabalho que vai traçar uma trajetória. Exatamente. Tá, e vocês têm, assim, expectativa de quando vocês pretendem finalizar, quando será lançado? A nossa pesquisa, né, a pesquisa histórica, né, o livro não é um livro historiográfico, ele não tem um método historiográfico muito definido, muito rigoroso, digamos assim, né? É um livro para um público em geral, um livro de fotografias, um livro de informações, né? Mas não é uma tese, não é uma dissertação, não é um livro científico sobre o tema, é um livro para todo mundo que se interessa um pouco pelos edifícios da cidade, que tem curiosidade para saber um pouco mais sobre dados arquitetônicos. Então, essa pesquisa é uma pesquisa de recolher informações que a gente pretende fazer até mais ou menos o mês de abril, março, abril, mais tardar em maio. E depois disso, o livro passa por as pós-produções, né? A edição, a formatação, de acordo com o cronograma, se eu não me engano, a ideia é que o livro seja lançado no final do ano, por volta de novembro, outubro, novembro, se eu não me engano. Então é passar o ano aí debruçado, né, sobre a pesquisa,
finalizando, fazendo, produzindo o livro, né, Márcio? Sem dúvida, é um livro que ele é um livro financiado pela Secretaria da Cultura, então a gente vai passar esses meses todos concentrado em trabalhar, né, com esse material, pesquisar e buscar nos acervos e buscar com fazer visita em campo, né, nos próprios edifícios, ver e analisar os desenhos arquitetônicos, plantas, cortes, verificar fotografias antigas também e fazer os registros fotográficos atuais para captar as informações do estado atual das edificações, né? É um trabalho intenso, mas muito prazeroso, pelo menos para quem é da área da arquitetura, é bastante gratificante. Inclusive os estudantes, né, de arquitetura vão se beneficiar bastante, né, desse livro aí, vão ter um material bem rico, né, sobre o assunto. Sem dúvida. O Jean é um arquiteto que tem um interesse, por exemplo, muito grande na área de patrimônio. Ele tem traçado um percurso de pesquisa nesse sentido. E esse livro, pela primeira vez, ele faz um catálogo, ele reúne esses edifícios numa única publicação, né? Ele vai organizar, é um livro que tem um material inédito de organizar esses edifícios, de colocá-los em ordem cronológica, de explicar a sua história, pelo menos parte da sua história, né? Contextualizar o momento em que ele estava sendo construído e, sobretudo, para os arquitetos, para as arquitetas, fornecer para os estudantes, né, de arquitetura, fornecer informações arquitetônicas, plantas, desenhos, fotografias. Então, eu acho que é um material que, para a cidade, é muito importante, mas, sobretudo, para os arquitetos, arquitetas e interessados em arquitetura. Certo. E tem uma característica na arquitetura desses prédios de Araçatuba que você destaca, assim, alguma característica que seja interessante, alguma coisa que é legal, né, a gente falar um pouquinho sobre? Pelo menos os prédios, talvez, década de 40, década de 50, porque tem a ver com o ciclo do café, né? Tem todo um contexto histórico por trás deles. Sim, sem dúvida. Bom, nos anos 40, 50, né, os primeiros edifícios, eles têm ali, por exemplo, o edifício Arbex, na Praça Rui Barbosa. É um edifício que se caracteriza por um estilo muito comum na primeira metade do século XX, não só em Araçatuba, mas no Brasil de modo geral, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem muitos edifícios no estilo Art Deco, que é a característica do Arbex, né? E outros edifícios, por exemplo, o edifício Araçatuba, a gente tem informações de que eles tinham partes decorativas que remetiam ao café, remetiam à economia da cidade, como a gente tem, por exemplo, edifícios em São Paulo, como a antiga Estação Júlio Prestes, que também naquele mesmo momento, anos 40, tinha o seu decorativismo todo inspirado nessa economia que era muito forte naquele momento, né? É interessante ver que essas características arquitetônicas desse momento, em um segundo período, né, lá para os anos 80, 70, 80, 90, elas já não fazem parte mais do desenho arquitetônico, né? Os edifícios que eu citei, por exemplo, como o Ouro Preto ou o edifício Manhattan, que são edifícios de apartamentos, eles já têm uma linguagem que era recorrente da época, que é um certo brutalismo do concreto armado aparente, das estruturas aparentes, e que já demonstra um outro apego à tecnologia, aos materiais, né? Então, é interessante observar essas diferentes características nos diferentes momentos da cidade, ali, dos anos 40, da economia do café, dos anos 70, 80, num certo espírito mais desenvolvimentista, né? Nos anos 70, anos 60. Então, isso vai ficando claro nesses diferentes momentos, a partir da leitura, né, dos edifícios, né, das características arquitetônicas. Muito bacana você falar tudo isso, porque assim, é um convite, né, para as pessoas, para os moradores, né, para quem passa por Araçatuba,
para poder observar esses prédios, né? Tem muita coisa interessante para ver. E às vezes a gente passa na correria, né? Não tem o costume de andar a pé, por exemplo, e você acaba não reparando nessas coisas. E tem ali uma estrutura, né, arquitetônica muito interessante. Araçatuba tem várias dessas estruturas interessantes. Eu acho que é um bom momento para a gente poder fazer um convite para todo mundo olhar para cima, né? E olhar um pouco para as edificações também e observar aquilo que foi construído, né? Aquilo que conta também parte da história da cidade, né? É claro que a gente não consegue falar de todos os edifícios, isso é importante deixar claro, né? É uma seleção de 14 edifícios apenas, né? E é claro que isso conta parte da história da cidade, não conta toda a história da cidade. A história não se resume apenas nos edifícios altos, é evidente, né? Mas, de qualquer forma, é um convite para a gente poder observar, nosso interesse maior é um convite para que a gente possa observar a arquitetura, né? Nós somos arquitetos, nós não somos historiadores, Jean e eu não somos historiadores, né? Então, o nosso universo é o universo da arquitetura e a partir da arquitetura, fazer um convite para todo mundo pensar em como a gente está construindo, como a gente constrói, quais são as qualidades que a gente quer para as nossas construções, quais são as características, que tipo de morar a gente pretende, por que se mora de um jeito e não de outro, né? E talvez ali colocar uma coisa ou outra, né? De repente mostrar, olha, nesse período a gente tem uma constância, a gente tem uma prática de solução arquitetônica que valoriza esse elemento, que valoriza essa solução, e com isso talvez deixar ali uma sugestão ou uma pergunta de por que talvez perdemos essa prática, por que perdemos essa solução, ou por que substituímos por outra, por que antigamente se fazia assim, agora fazemos assim. É um convite à reflexão, a se pensar sobre as edificações, os prédios em altura da cidade Pensar sobre preservação também, né, Márcio? Exatamente, também pensar sobre a importância de ter esse cuidado, por exemplo, com prédios que daqui 10, 20 anos vão fazer 100 anos de vida, né? Alguns edifícios da década de 40, daqui parece longe, mas daqui pouco tempo farão 100 anos, né? Então, pensar um pouco nesse ontem, para poder também pensar nesse futuro, nos próximos edifícios em altura que nós teremos na cidade. Certo. E você gostaria de destacar mais alguma coisa, Márcio, sobre o assunto, que eu não tenha te perguntado, tenha esquecido de falar? Não, eu gostaria de só fazer eu gostaria só de fazer um convite para todo mundo, para o lançamento, né, do livro no final do ano. A gente tem trabalhado com muito carinho. O Jean, infelizmente, não conseguiu estabelecer uma conexão aqui com a gente, mas ele, basicamente, essa é uma ideia que nasce do Jean, né, uma ideia que ele que fez o convite para eu trabalhar. Então, a gente está muito envolvido com isso nesse momento, né? E então eu queria só dizer, né, para o pessoal que a gente está ansioso pelo resultado final e fazer esse convite para todo mundo aguardar ali para novembro, mais ou menos, se o nosso calendário correr de acordo com o que a gente bem, espera. né? Tudo bem, que a gente vai estar super disponível e ter o maior prazer de apresentar um pouco do nosso trabalho para a cidade e para toda a comunidade. Perfeito, Márcio. Igual você falou, infelizmente o Jean não conseguiu estabelecer uma conexão, né? Mas já fica aqui nosso compromisso em entrevistar vocês novamente um pouquinho mais para frente, né? Quem sabe aí no lançamento do livro para a gente dar mais detalhes do projeto. E é isso, viu? A gente deseja aí bom trabalho, boa sorte para vocês. Eu agradeço, Manu, essa oportunidade aqui da gente falar sobre isso e fico aguardando também o convite para a gente voltar aqui no lançamento e conversar um pouquinho mais já com o material pronto e poder divulgar o trabalho. Com certeza. Muito obrigada, viu, Márcio? Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Obrigada, pessoal. Até a próxima.